Oiê, eu sou Yasmin, fundadora da Flor de Mim, e você tá em mais um episódio do Errando em Público, o podcast onde a gente te conta, nesse caso eu te conto, os processos emocionais por trás de tentar criar uma rotina mais gostosa, de, enfim, criar uma vida que faça mais sentido pra você, que pareça mais a sua vida e menos a vida do humano padrão. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tem um tempinho que a gente não conversa, né? O último episódio você não tava aqui sozinha. Então, queridos, vim conversar com vocês hoje sobre um tema que é basicamente a conversa que eu tenho tido na terapia nas últimas 2 semanas. Então vocês já podem preparar que é aqueles episódios onde eu vou contar muito de como é que tá sendo, honestamente, processo emocional, como é que tá sendo lidar com isso aqui, e coisas que nem sempre eu vou ter a resposta, mas estamos aqui para levantar esses questionamentos e pelo menos fazer você se sentir acolhida, se você também se sente dessa forma, tá certo? Então tá. Se esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo, seja muito bem-vinda. Não esquece, por gentileza, de avaliar o podcast aqui no Spotify, tem um lugarzinho pra você avaliar, dar as estrelinhas que você acha que esse podcast tem de qualidade. E essa é uma métrica muito importante pro podcast chegar em mais pessoas. Então, avalia, se você ouve sempre e esqueceu de avaliar, vai lá, avalia também. E a gente sempre lê todos os comentários, eles são muito importantes pra gente saber com quem que a gente tá conversando, saber se tá fazendo sentido pra vocês. Então, por gentileza, deixa aí um comentário no final de o que você achou, se fez sentido pra você, se não fez. Conta tudo, que estamos aqui dispostas para a gente bater altos papos, tá certo? Tô falando no plural porque normalmente sou eu e a minha irmã, e aí esse episódio de hoje sou só eu. Às vezes tem uns episódios que é só ela. Faz parte do processo. Mas esse aqui é só eu porque eu vou abrir o meu coração. Porque eu vou falar todo o papinho da minha terapia. E aí, pra começar, dando um contexto pra vocês precisam entender por que eu tô falando disso na minha terapia, o que é esse grande assunto, o que é esse grande mistério que tá acontecendo aqui. Gente, desde setembro, eu tô criando um produto novo, um infoproduto, na verdade, um método pra criar rotinas, pra estruturar rotinas, pra conseguir, né, entender a sua rotina dentro do meio de tudo que tá acontecendo, conseguir mudar a sua rotina, porque, enfim, rotinas sempre vão mudar. Tem um episódio inteiro sobre isso aqui que você pode me ouvir falando horrores, blá blá blá, sobre rotina. Mas aí, nesse processo que eu tô desde setembro testando 1 milhão de formas diferentes, fazendo testes dentro da minha própria rotina e tudo isso, eu comecei a me deparar com alguns pontos muito interessantes. Sendo o primeiro deles, o fato de que eu estou cada vez mais perto de entender que eu consigo fazer muito menos coisas do que eu imaginava. Isso aí, eu não sei se pra vocês, como é que seria? Me fala aí, se você agora percebesse com provas, com evidências registradas desde setembro, que, de fato, a quantidade de coisa que você consegue fazer é muito menor do que a quantidade que você imaginava. Então, é muito menor do que a quantidade que você queria que você desse conta de fazer. É uma frustração enorme. E aí, como eu tô registrando o que tá acontecendo todo dia, tomando nota, enfim, fazendo um processo investigativo mesmo para criar esse método, eu acabei tendo muitos insights que eu não tinha tão claros antes. Então, por exemplo, eu sempre tive uma segunda-feira que é uma segunda-feira cheia de reuniões. E aí, essa reunião não é cheia de reunião, é uma reunião, mas é uma reunião com todos os setores da empresa. Então, é uma reunião onde eu tomo muitas decisões. Eu termino essa reunião na segunda-feira e eu fico assim, ó, sem energia nenhuma para fazer absolutamente nada, não consigo pensar, não consigo escolher o que eu vou comer. Tudo bem, até aí, esperado. Era uma coisa que eu já contava, então eu evito fazer coisas na segunda-feira, e lá. Mapeando a minha rotina, eu comecei a perceber que na terça-feira eu também fico sem nenhuma energia e comecei a associar isso à demanda da segunda-feira. E fiquei, não, peraí. Como é que uma coisa que eu fiz na segunda-feira tá me atrapalhando de viver a minha terça-feira do jeito que eu queria viver? E aí começou a desembolar. Aí eu fui começar a ver o que eu normalmente colocava pra fazer na terça-feira. Na terça-feira eu vou gravar um podcast, eu vou criar um produto, eu vou fazer 1 milhão de coisas. E aí eu não conseguia fazer, ficava frustrada com aquilo, mas ao mesmo tempo ficava, eu preciso fazer essas coisas. Não é assim, eu tô me sobrecarregando de graça, não tem a menor necessidade, eu quero fazer tudo antes, admito, eu também tenho a tendência a pegar mais coisas pra fazer do que de fato eu consigo fazer, mas nesse caso eram coisas que eu, assim, já tinha enxugado o máximo possível, e ainda assim,
meio que não tava cabendo na terça-feira. E aí comecei a levar isso pra terapia repetidamente, vários encontros, várias vezes. E aí minha psicóloga bem me cutucando, assim, que ela é minha psicóloga. Oi, Marina, tudo bom? A minha psicóloga, ela gosta de bater na minha cara, basicamente. Então, assim, ela começou a falar, tá, e se você acha que você consegue fazer 15 coisas na sua rotina e você consegue fazer uma? Como é que você vai fazer se você conseguir fazer só uma coisa na sua rotina? Claro, aqui eu tô falando da minha rotina, que é uma rotina privilegiada, eu tenho a minha própria empresa, eu faço meu próprio horário, enfim, entendo 1 milhão de vezes que o que eu tô falando nem sempre vai se adaptar pra todo mundo, nem sempre vai fazer sentido pra todo mundo, mas de qualquer forma, pra manter uma empresa funcionando, eu preciso fazer muito mais do que uma coisa por dia. Tá entendendo? E aí comecei a ficar frustrada com isso, tentando entender assim. E aí, sabe? Como é que vive? Como é que segue com a vida? Pensando, eu tenho energia pra fazer menos coisa do que eu achava? Do tipo, eu sempre achei que eu era uma pessoa muito enérgica, que eu tinha energia pra fazer tudo, porque eu sou uma pessoa muito empolgada. E aí que mora o perigo. Porque eu sou empolgada, mas eu não tenho muita energia. Então, quando eu fico empolgada, parece que eu tô assim sendo inundada por 1 milhão de iluminações, de alegrias, felicidades e energia pra fazer tudo e lá, 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 lá. Naquele minuto, consigo fazer, sabe? Dar aquela acelerada assim. Passou esse momento, eu não tenho a energia necessária pra sustentar tudo isso por tanto tempo. E aí começou a ser um problema de ter que entender que a Yasmin empolgada, que é uma parte de mim que eu amo, ela merece existir e ela sempre vai existir e eu de fato amo essa parte de mim, mas precisa ter um cuidado, sabe? Precisa dar uma olhada, falar, tá, empolgou agora, beleza, vai na sua empolgação, mas será que a gente vai deixar essa empolgação, deixar um rabo enorme de coisas pra Yasmin não empolgada fazer? Considerando que eu só consigo fazer uma coisa de cada vez? E aí foi um show de desespero. Passei uma semana absorvendo, assim, que sim, o dia onde que eu vou pra academia e malho com muita energia, eu fico bem cansada, não consigo fazer todas as coisas que eu queria fazer. O dia que eu tenho aula de cerâmica, por exemplo, que foi o dia de hoje, eu saio da aula de cerâmica muito empolgada, e aí uma coisa que era pra me descansar, eu acabo me sentindo um pouquinho cansada. Mas não é porque a coisa é o problema, você tá entendendo? É esse que é a grande conversa com a minha psicóloga. É tudo sobre o funcionamento. O meu funcionamento. Basicamente é isso. Então, o que a gente tá descobrindo? E aí, essa é uma coisa que eu acho que vale pra todo mundo aí. Eu nunca tinha, antes dessa grande conversa com a minha psicóloga sobre rotina e tal, eu nunca tinha parado pra pensar sobre como as coisas que eu faço de um jeito específico que só eu faço. Tá, parece óbvio, parece que eu já falei isso 1 milhão de vezes, né? Mas eu acho que eu não tinha entendido, absorvido isso direito. De entender que o fato de que eu vou para uma aula de cerâmica, saio, chego na aula de cerâmica, coloco toda a minha energia ali, quero saber tudo sobre a vida da minha professora, quero saber todos os desafios que ela já passou, quero entender sobre as ferramentas que eu tô usando, quero saber sobre as argilas, saber sobre o processo de sinterização da argila, que é uma coisa que possivelmente eu nunca vou precisar saber de fato, porque eu nem vou ter um forno. Mas por um momento eu fico, por que será que eu não vou ter um forno? Por que não fazer tudo? Por que não me entregar absolutamente em todas as coisas? E aí é uma coisa que, por exemplo, hoje eu estava inclusive conversando com essa professora, a Laila, que tem me dado aula de cerâmica toda terça-feira, e ela é maravilhosa, a cerâmica tá me ensinando horrores. Mas aí a gente foi conversar sobre como que, às vezes, essa sensação se mistura com muitas coisas. O que eu quero dizer? Pra mim, que tem uma empresa, e talvez algumas de vocês se relacionem com isso, quando eu falo que eu quero fazer tudo, claro que tem um tom aí de ser centralizadora, sabe? A minha psicóloga ainda me cutuca falando que tem uma presunção aí de achar que, nossa, então eu vou fazer, eu sou muito boazona, sabe? E aí, se eu sou boa, eu consigo fazer as coisas de um jeito que outra pessoa não vai conseguir. E que eu preciso usar a honestidade radical aqui pra falar que sim, em algum momento na minha cabeça, eu acredito que eu tenho um brilho especial pra fazer aquilo ali.
mentira pura, porque eu tenho o mesmo brilho especial que todo mundo tem esse brilho especial. Mas em algum momento isso me convence de que vale a pena que eu faça tudo. Então, essa é uma questão, sim, é uma questão. Mas tem a outra questão, que é o fato de que eu sou empolgada, eu sou curiosa, e eu gosto de fazer as coisas. Então, eu gosto de saber como é que faz pra filmar isso aqui, eu gosto de saber como é que faz pra editar, eu gosto de saber como é que faz pra limpar esse áudio, eu gosto de saber como é que faz pra replantar essa planta, eu gosto... Só que aí acontece isso aqui que vocês estão assistindo aqui. Quem não tá vendo o vídeo, nesse momento atrás de mim tem não vou dizer um cemitério em respeito a vocês, que ainda estão um pouco vivas. Mas dá pra dizer que é uma UTI de planta. Elas não estão, assim, extremamente felizes. Mas, quando a gente foi comprar as plantas pra pôr aqui na loja da Flor de Mim, eu falei, não, vamos pôr plantas de verdade. Eu sei cuidar de plantas de verdade. E eu sei cuidar de plantas de verdade. Só que eu consigo cuidar de todas as plantas, cuidar dos meus cachorros, cuidar da minha empresa, cuidar do meu corpo, cuidar da minha pele, cuidar da minha saúde mental, cuidar desse podcast. Você tá entendendo? O que eu tô querendo dizer? A Yasmin, na hora que tava fazendo essa compra dessas plantas, ela falou, nossa, eu não gosto de planta de plástico, e realmente não gosto. Eu acho que a planta de verdinha de verdade fica muito mais legal, fica muito mais bonita, tem muito mais a ver com a Flor de Mim. Eu me sinto muito mais conectada, é um momento de relaxamento pra mim, fazer isso aqui, lá. Só que aí entra a questão do funcionamento, que aí é o grande pulo do gato. Eu não consigo fazer mais ou menos. Não. Vou reposicionar. Eu nunca quero fazer mais ou menos. Frequentemente eu faço mais ou menos? Sim. Faço muitas coisas mais ou menos, porque graças a Deus tem alguns anos que eu venho lutando com essa síndrome aí de achar que tem que fazer tudo o máximo, o mais incrível, o mais perfeito de tudo. E hoje em dia eu consigo fazer coisas mais ou menos. Mas eu sempre queria fazer mais, sabe? Eu não consigo olhar para uma coisa e falar, tem como fazer o jeito fácil e o jeito difícil disso. O jeito difícil vai levar mais tempo, você vai ter que aprender 15 coisas. O jeito fácil, tá fácil. Você vai pagar isso aqui por X, resolver uma vez e nunca mais olhar. Eu não consigo olhar para o jeito fácil e falar, tá, vamos de jeito fácil. Eu preciso falar, ai gente, mas é que o jeito difícil vai ser tão legal, vai ser tão, assim, um momento relaxante, interessante de cuidar das minhas plantas, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos no jeito complexo, que vai ser legal, eu vou gostar, eu vou me divertir, eu vou me empolgar. E sim, eu vou me empolgar, mas eu não posso fazer isso com 1.692.000 projetos por mês. Você tá entendendo? E aí a minha psicóloga deu um exemplo lá, que eu entendi mais ou menos, mas eu vou dar um exemplo aqui também, pra ver se vocês entendem mais ou menos, vocês vão conversando aí. Cada um entender metade, chega na metade junta, fica mais fácil. Ela deu o exemplo de... Ela fica me falando, né, na minha cabeça, que você precisa escolher, definir prioridades. E aqui eu não tô falando de definir prioridades só da forma que eu ensino lá dentro dos cursos da Flor de Mim, mas de entender que se a gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, em algumas situações, a gente vai precisar escolher o caminho mais fácil. A gente vai precisar olhar para aquela coisa e falar, tá, eu queria que minhas plantas todas do meu escritório fossem de plástico? Não. Mas eu tenho energia para fazer uma coisa por dia. Eu quero que essa uma coisa por dia seja cuidar das plantas? Pensando que eu tenho mais outras 15 coisas que eu posso escolher? Não. Então, é aceitar que aquilo ali vai ser menos importante mesmo, vai ficar de um jeito que não necessariamente você gosta, que resolve o problema, mas é isso, porque você não tem amplitude, energia para conseguir resolver tudo, cuidar de tudo. Então, a minha psicóloga dá o seguinte exemplo. Ela me deu esse exemplo semana passada. Ela tem uma garrafinha lá, uma garrafinha linda, maravilhosa, especial, que ela ganhou de pessoas especiais, da cor favorita dela, que tem uma ilustração dela, que tem o nome dela, que tem o signo dela, assim... Ela em forma de garrafinha de água. E aí ela ama essa garrafa, ela só carrega essa garrafa pela alcinha dela. Ela de maneira nenhuma larga essa garrafa dentro do carro num dia quente e foda-se. Tá sempre ali higienizando a garrafinha da forma mais adequada, cuidando pra não desbotar nada, pra não arranhar nada, enfim, tá? Tem todo um cuidado em volta dessa garrafinha. Daí, em paralelo, ela tem uma outra garrafinha, que é a garrafinha que ela usa pra fazer atividade física. É uma garrafinha branca qualquer, que ela comprou numa loja qualquer, que ela joga de qualquer jeito em qualquer lugar, que ela taca na lava-louça e lava de qualquer forma, que ela não tem o menor carinho por ela. Se ficar esquecida num lugar, ficou esquecida. Fim.
E ela tem, mas ainda assim, é uma garrafinha que ela, né, investiu uma grana ali, ela tem um cuidado extra de estar, assim, de saber onde é que a garrafinha tá, cuidar dela e tal. E aí ela fez um paralelo com um copo de requeijão que você tem na sua casa, que virou, de repente, um copo de beber água, e aí o copo tá ali encostado no lugar, tem 2 dias debaixo do seu computador, você não tá nem aí, se aquele copo quebrar, você nem se emociona, foda-se, dane-se. E aí, gente, entrou a conversa de como a gente não pode ter só garrafinhas especiais na nossa vida. Pensando em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, pensar que tudo que você vai fazer no seu trabalho é uma garrafinha especial. Tudo que você vai fazer na sua casa é uma garrafinha especial. Tudo que tem relação com você é uma garrafinha especial. Tudo. Você tá entendendo? Que a gente precisa entender que se a gente não decidir quais são as garrafinhas especiais, quais são as garrafinhas menos especiais, quais são os copos de requeijão da nossa vida, em cada área da nossa vida, em cada situação, a gente vai se esforçar muito para manter tudo com o máximo nível de cuidado, que seria o cuidado da garrafinha especial, sendo que nem tudo precisa desse cuidado. E que manter esse cuidado com tudo vai te deixar exausta. Alô? É óbvio que vai te deixar exausta. E não só vai te deixar exausta, como também deixa a gente muito frustrada. Porque você fala, poxa, eu falei que eu ia cuidar dessas plantas. Eu falei que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu falei que isso aqui era muito importante, que isso aqui era não sei o quê. Eu investi dinheiro nisso aqui. E aí, de repente, olhar para aquilo e falar, nossa, não consegui cuidar da forma como eu queria, não consegui dar a atenção que eu precisava, eu não consegui vir aqui e lá, e podar. E... Nossa, eu tenho 5 sacos de terras, só para vocês terem uma noção, de 10 quilos cada saco de terra, que eu comprei há 2 anos atrás para replantar todas as plantas desse escritório. Quando eu comprei, eram 25 plantas. Hoje deve ter umas 6. Eu não replantei nenhuma delas, para não dizer que nenhuma, eu replantei uma costela de Adão meio triste que tá aqui atrás de mim, replantei ela só. O resto, gente, tá tudo assim. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus, tem simplesmente uma planta completamente seca nesse pote que eu só meti dentro do pote de barro e fingi que não é comigo. Tem problema fazer isso? Não tem problema fazer isso. Mas se eu soubesse que seria isso, talvez eu tivesse escolhido as plantas de plástico. Não sei se eu teria, porque plástico... Eu não sei ainda qual seria a minha decisão nesse aspecto. Mas o que eu quero dizer é, se a gente também acha que a gente vai ter energia para lidar com tudo, como se tudo fosse a garrafinha especial, a gente vai ficar frustrada, com certeza, porque não dá para tudo ser a garrafinha especial. Então é melhor quando a gente já decide de cara que aquilo ali não é a garrafinha especial. Falar, essa é só uma garrafinha, ou esse aqui é um copo que eu nem me importo tanto assim. Não sei se a analogia tá fazendo sentido nessa altura do campeonato, mas dar níveis de importância diferente para as coisas. Então, por exemplo, é uma coisa que eu exercito muito no podcast. Porque o podcast, se pensar em todo o projeto do podcast, né? Tô exemplificando aqui para ver se fica mais fácil você entender aí, porque eu admito que eu levei mais de uma semana para processar essa informação. Então, querendo encurtar seu caminho, amor. O podcast, vamos pensar no podcast como uma grande coisa da minha vida. Não precisamos pensar, porque de fato é. Se eu falar que o podcast é a garrafinha especial, não é muita coisa? Tipo, se eu pensar dentro das outras coisas que tem acontecendo dentro da minha empresa nesse momento da minha vida, e aí, gente, aqui eu acho que é legal a gente também pensar no tanto de coisa que você faz. Tá entendendo? Porque vou dar aqui o panorama da minha empresa. Eu tenho um podcast, eu crio conteúdo, eu faço métodos e cursos online, eu faço produto, eu faço collabs, eu faço livro. Você tá entendendo? 1 milhão de coisas. Se eu decidir que uma grande coisa é a coisa mais especial, meio que não vai funcionar. Então, meio que você tem que escolher ali dentro de cada área o que é mais importante, o que é menos importante, e lá. Então, vamos lá. O exemplo do podcast. O podcast, a grande garrafinha especial do podcast é postar um episódio. É isso. Isso vale todo o meu cuidado, isso vale dedicação, vale tudo. Quero gravar um episódio e postar um episódio toda semana. É isso que eu combinei comigo mesma lá.
E talvez essa tenha sido a única coisa que eu fiz razoável na minha vida, seja a construção desse podcast. Aí, se eu quiser falar que eu também preciso estar absolutamente impecável em todos os vídeos. Que eu também preciso estar com a melhor qualidade de som em todos os vídeos. Embora faça sentido que é um podcast, mas enfim. Que eu também preciso gravar todos os vídeos com 3 semanas de antecedência. Que eu também preciso ter uma legenda extremamente incrível para aquele negócio. Que eu também... Vocês entenderam que se eu decidir que eu quero fazer tudo tão especial e incrível quanto a garrafinha especial e o podcast for a grande garrafinha especial, eu não tenho energia pra fazer mais nada. Quem que é meu cachorro nesse processo? Não vai passear nunca mais. Quem que é a parte financeira da empresa? Eu posso falar que ela vai ser a garrafinha menos especial? Que ela vai ser o copo de requeijão? Não posso. Posso falar que a minha saúde vai ser o copo de requeijão? Não. Mas também posso falar que a minha saúde inteira vai ser a maior prioridade? Não posso. Porque se eu falo, porque dá vontade, né? Você fala, poxa, minha saúde é a coisa mais importante. E de fato é a coisa mais importante. Mas na prática do dia a dia, não é de verdade. A gente não consegue falar que a coisa mais importante é a minha saúde e eu vou abrir mão de tudo, eu vou cuidar de não sei o que. Não. Então a gente tem que pensar, tá, dentro do aspecto da minha saúde, o que é mais importante? Hoje, o que é mais importante dentro do meu aspecto da minha saúde é cuidar da saúde do meu joelho. Então é isso. Ah, eu podia comer melhor, podia beber mais água, podia. Mas não posso, porque eu tô fazendo outras coisas com essa energia. Tô fazendo outras coisas com esse tempo. Tem sido um processo desafiador entender como que isso vai para muitos lugares. Então, vou dar novamente outro exemplo. Hoje eu tava saindo de casa e eu acordei meio tarde. E eu queria ir pra academia, não sei o quê, mas eu dormi mal. Falei, tá, ir pra academia é a coisa mais importante de hoje? Não é. Fui na academia ontem, fui na academia domingo. Não é a coisa mais importante. A coisa mais importante nesse exato momento é que eu consiga me sentir mais descansada, senão eu não vou conseguir levar o resto do meu dia. Não quero sair correndo, acelerando aqui de uma vez. Então falei, tá, vou tomar meu café da manhã com calma. Tomei meu café da manhã com calma. Derramei o café na minha mesa inteira, no chão da sala, no cachorro, e em todo o meu pijama de conforto. Foi triste. Foi triste, foi triste. Aí eu falei, tá, o que eu vou fazer agora? Tinha um monte de plano, mas aí de repente aconteceu esse imprevistozinho aqui. Então vamos lá, o que é o mais importante, o que é o menos importante? O que é a garrafinha especial de hoje? A garrafinha especial de hoje é a aula de cerâmica. Então tá, então eu vou simplesmente... Fui pra aula de cerâmica sem passar um protetor solar na cara. Sem pensar, não pus brinco pra gravar esse podcast. Eu normalmente saio de casa pra ir na padaria e põe um brinco. Não pus brinco. Por quê? Porque eu falei, é 5 minutos a mais, é gastar uma energia de escolher isso aqui, é isso aqui. E hoje, essa não é a prioridade. Então, hoje, necessariamente, eu queria estar gravando aqui, que eu tô gravando entre o vizinho de cima que tá fazendo uma obra e a obra que tá ali do lado. Não, preferia gravar num horário que eles não estivessem trabalhando. Mas a prioridade era postar o episódio e lá. Não sei, gente. Não sei se ficou claro o que eu tô querendo dizer, mas eu sei que a gente se perde muito na ideia de que tudo tem que ser importante, de que eu tenho que fazer tudo com o meu melhor, de que tudo tem que ser o meu máximo, que se não der meu máximo, quer dizer que nem vale a pena. Só que nesse processo a gente vai ficando absolutamente exausto, saturado, achando tudo muito, fazendo com que, sabe, você perde a noção do que é, de fato, entregar uma coisa sem ter como objetivo entregar o melhor possível. Tá entendendo? O que é uma coisa pronta e não uma coisa pronta e perfeita? Entende? E aí, nesse processo, a gente vai o quê? Ficando frustrado, porque a gente se distancia tanto dessa ideia do que é uma coisa entregue, bonitinha, prontinha, resolvida, mas que não é todo aquele coisa gigante que eu criei em volta de todas. Não, só realmente fazer isso aqui de boa. E aí a gente começa a colocar nosso valor nessas coisas, óbvio, porque você pensa, poxa, isso é importante pra mim, então isso que eu quero que fique incrível, então se eu não conseguir fazer incrível, então quer dizer que eu não sou tão incrível assim, e lá. E aí, de repente, nós estamos sentindo o quê? Que nada que a gente faz presta, que a gente dá conta de muito menos coisa do que a gente devia. E na prática,
conversa vai pro lado do será que devia? Quem que falou que devia? Porque é isso. Aí, pensando assim, em outras realidades, outros cenários, outras coisas, tá tudo bem entregar uma coisa só pronta, uma coisa só feita, que não é absolutamente o seu melhor, que não é absolutamente o seu máximo, porque não dá pra dar seu máximo em tudo. Então a gente tem que escolher onde que vale a pena dar meu máximo, onde que eu realmente quero dar meu máximo. E aí, se a resposta for eu quero dar meu máximo em tudo, você já sabe que você já tá se preparando pra derrota, porque não tem como dar o máximo em tudo. O que acontece quando a gente dá o máximo em tudo? Você faz uma coisa e fica exausta. Eu sei lá. Essa é uma grande conversa que eu não tenho respostas. Eu só, na verdade, tô gravando esse episódio porque eu queria falar sobre isso. Eu acho que eu queria processar, me ouvir, tentando colocar isso numa ordem cronológica clara, minimamente, para outra pessoa ouvir e ver se eu consigo aprender mais sobre esse processo. Eu aceito qualquer dica de qualquer pessoa que estiver aí conseguindo lidar com a frustração de perceber que consegue fazer menos do que você gostaria de fazer. Eu sei que posso dizer, por experiência própria, que é uma sensação muito dolorosa perceber que você não consegue fazer tudo que você queria fazer do jeito que você queria fazer, no tempo que você queria fazer, na qualidade que você queria fazer, porque a gente fica com uma sensação de pra que eu vou fazer, então? Não sei se a gente fica, mas eu fico. Com uma sensação de se eu não dou conta de fazer as coisas que eu quero fazer, porque eu não tô aqui falando de coisas que eu não quero fazer, tô falando de coisas que eu quero fazer. Se eu não dou conta de fazer as coisas que eu quero fazer, como é que eu vou levar minha vida? Como é que eu vou ser feliz? Mas aí a gente precisa achar outros jeitos. A gente precisa entender como é que pode fazer com que isso fique mais leve. Porque não é justo que a gente viva uma vida inteira tentando dar o nosso melhor em absolutamente tudo e sempre frustrada porque o melhor não é suficiente, porque o melhor não é sempre igual, porque, óbvio, você sempre consegue ver o melhor além do que você fez, sabe? Geralmente, aí isso entra num outro aspecto aí, de que a gente tem informação e conhecimento para avaliar o que é bom antes da gente ter a capacidade de fazer o que é bom. Então, geralmente, a gente sempre vai terminar se sentindo que podia ter feito mais, podia ter feito com mais calma, podia ter feito... Eu sempre termino com a sensação de que eu podia ter feito com mais calma, de que eu podia ter feito com mais dedicação, um pouquinho mais de dedicação, mas se eu dedicasse mais meia hora, isso aqui ia ficar perfeito. Só que aí é meia hora pra tanta coisa que eu ia precisar de uns 3 dias extras no final da semana. Precisar de uma semana aí com uns 10 dias. Então, será que realmente podia dedicar aquela meia hora a mais? Eu sei lá. Sei que semana que vem tô de volta pra vocês, pra gente conversar e ser tudo incrível mais uma vez. Como recomendação desse podcast, eu quero recomendar o livro A Vida Não É Útil, que eu comecei a ler, eu li 40 páginas, já tomei uns tapa na cara, sobre a grande coisa de como é que a gente criou como sociedade humana um monte de coisinhas, onde a gente deixa inclusive humanos de fora da humanidade. Então, um surto para adicionar esse surto aqui, tá certo? Beijo pra vocês, avaliem o podcast, deixa um comentário e pode me mandar qualquer palavra de apoio pra desorganização mental que foi esse episódio. Amo muito vocês e encontro vocês quinta que vem. Tchau!